Oi meninas, tudo bem com vocês? E aí, como estão por aí? Aqui em Campinas, o tempo anda meio doido, sabe? Um calor abafado com uma chuva fina, sabe? É nessas horas nada melhor que um cafezinho da tarde e uma revistinha para folhear com calma, não é mesmo? Hoje eu trouxe essa belezinha aqui, uma agulha de ouro de fevereiro de 2002. E olha que gracinha. E eu pensei, por que não folhear com vocês de novo e conversar um pouquinho, né, sobre o que ela desperta na gente? E olha aqui, logo nas primeiras páginas eu me peguei pensando, né, lendo aqui, como é importante fazer as coisas com boa vontade e amor. Às vezes a gente não percebe, mas o jeito como a gente cuida das pequenas coisas, a casa, a família, o nosso trabalho, diz muito sobre o nosso interior. E eu acredito também que o nosso ministério, primeiramente, ele é dentro de casa. Não adianta nada a gente querer fazer milhões de coisas lá fora, ajudar fulano e ciclano, sem antes tá em dia com as nossas questões dentro do nosso lar, não é mesmo? E quando a gente coloca carinho, as coisas fluem muito melhor. E o coração também se acalma, não é? E olha que interessante essa edição aqui. Ela traz uma matéria chamada Educar para Crescer. Ela fala sobre o valor de desenvolver habilidades manuais nas crianças e como isso ajuda na inteligência, na coordenação, mas também na felicidade. E hoje, né, 20 e poucos anos depois, tá aí a neurociência, que mais que comprovada, né, que atividades manuais, fazer algo com as mãos tem esse poder, né, de nos integrar por inteiro, o corpo, a mente e a nossa alma também, né. E foi lendo aqui uma dessas matérias aqui dessa edição, me veio uma lembrança de infância, que eu acho que algumas de vocês passaram algo parecido, né. Eu comecei a mexer com ponto cruz quando eu era bem pequena, né, num projeto social lá da minha cidade aqui mesmo. E nós passávamos as tardes numa sala assim muito grande, arejada, com poucas crianças, e cada uma tinha o seu paninho de bordado. E nós aprendíamos artesanato, teatro e até técnicas de relaxamento. Era maravilhoso aquele espaço. E sempre tinha um lanchinho no final da tarde, era um cafezinho da tarde assim, bem simples, mas cheio de afeto, né? E as crianças saíam de lá muito felizes, era um lugar bem arborizado, muito gostoso. E hoje eu vejo o quanto aquilo foi importante para a minha saúde emocional hoje, porque ali eu aprendi, sem perceber, um jeito de me acalmar. De quando adulta, saber para onde voltar quando o mundo, né, ficasse barulhento demais. Voltar para o silêncio das minhas mãos ocupadas, para o bordado, para atividades manuais, que são lugares que eu sempre fico mais calma. E aí, folheando mais um pouquinho aqui, achei a parte dos materiais escolares e não teve como não sorrir, né? Quem lembra da época dos anos 2000? De encapar cadernos com papel contact, a gente ia na papelaria, escolhia as canetinhas, aquele cheirinho de material novo, né? O brilho das cores. E eu lembro até da Faber-Castell, que era uma das marcas mais caras, se não a mais cara na época, né? E nem todo mundo tinha. Eu, não, por exemplo, não tinha, mas eu adorava quando alguma amiga tinha. A cor era bem mais intensa que as outras, né? E eram essas coisas que deixavam a gente feliz. E vocês sabiam que tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental? A simplicidade, porque quando a gente vive com a presença e com a atenção, até um lápis apontado pode virar um motivo de alegria. Vocês acreditam nisso? Pode perceber aí na rotina de vocês. E aqui, lá pro fim da revista, uma matéria, né, chamada O Som Invade. Essa daqui me tocou demais. Eu fui criada numa família cristã e desde criança eu aprendi música. Primeiro foi o órgão e depois o piano, né, na época. E eu lembro da sensação de quando as notas começavam a fazer sentido e depois era tanto esforço de repetição e a melodia finalmente saía. Era mágico. E isso me faz lembrar hoje com os problemas que a gente tem, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade, quer aprender alguma coisa e acha que não é boa. O poder da repetição, que quando a gente repete por inúmeras vezes, uma hora nós vamos aprender, né? E olha a importância, né, de persistir. E naquela época não tinha tanta tecnologia para a gente conseguir se concentrar, entender as coisas, mas esse foco, essa entrega também é uma forma de meditar. Você está presente, né, no aqui e no agora. E eu, hoje, né, com a mente que eu tenho, com os meus estudos, com a minha faculdade, depois de tudo, hoje eu entendo tudo isso, né? A música, o bordado, o cheiro da papelaria, o café da tarde, são lembranças, mas também são estruturas de cuidado que a nossa mente cria, né? São jeitos simples de cuidar da mente, de voltar para um lugar de calma, de presença, fazer algo com as suas mãos. É como se fosse uma oração silenciosa, porque você está em comunhão, você está concentrado. E a saúde mental, eu acredito que seja basicamente isso, a saúde mental disfarçada ali de passatempo, né? Um passatempo que vira sua saúde mental, né? E talvez isso que eu mais ame nessas revistas aqui
Ela me lembra que o amor mora nos detalhes, gente, que a beleza ela tá nas coisas feitas devagar. E que cuidar da mente também é se permitir sentir o aconchego das próprias memórias. Gente, um beijo pra vocês, tenham uma boa semana e semana que vem eu volto com outra revista e outras impressões pra gente ver juntas. Beijo!